E eu que, pra me vingar do meu marido, fiz ele pagar aluguel, sendo que a casa era minha. No início do meu casamento, tudo era maravilhoso, só que assim, eu sempre disse que eu tinha uma filha de outro relacionamento, e ela na época morava com a minha mãe porque eu não tinha muitas condições. Trabalhava o dia todo e não tinha como deixá-la sozinha em casa. Tempo depois, conheci esse homem, comecei a trabalhar em uma empresa muito boa que dava oportunidade de crescer lá dentro, e eu sempre fui muito dedicada e consegui o cargo de gerente dos gerentes, um cargo bem alto dentro da empresa. E nisso eu consegui juntar uma quantia boa de dinheiro e com o tempo chamei a minha filha para morar comigo e com esse meu marido. Mas eu sempre fui desconfiada para homem, porque o meu pai abandonou eu e minha mãe. Então eu tenho esse pé atrás com homens. Falei com meu marido sobre a minha filha morar com a gente e ele aceitou de boa. Eu sempre fui muito de ter o meu e ficar quieta, então ninguém sabia muito da minha vida financeira, o que eu tinha, o que eu não tinha. O que acontece? Quando esse meu marido foi morar comigo, eu ainda pagava aluguel, mas teve um dia que o proprietário da casa chegou para mim e falou que ia ter que vender a casa, porque ele estava precisando de dinheiro. E que quando ele vendesse, eu ia ter que sair. Perguntei quanto que ele estava cobrando, e foi simplesmente o valor exato que eu tinha, e fiz a oferta para ele. Só que eu pedi que ninguém soubesse daquilo, que seria uma coisa entre eu e ele. E ele ia mudar só a chave Pix que ele mandava, porque assim, esse meu marido, quando pagava o aluguel, ele pagava diretamente para o dono. Então pedi para ele enviar o meu Pix secundário, que estava no nome de uma empresa, e que meu marido ia continuar pagando o aluguel. Ele não entendeu muito bem, mas concordou, já que eu estava comprando a casa dele e ficou tudo certo. Desde que minha filha chegou lá em casa para morar com a gente, virou um inferno. Esse marido que antes era super consciente, começou a ficar ignorante. A minha filha falava um A, ele já explodia, e eu não estava gostando daquilo. Só que o pior de tudo foi quando fui fazer as compras do mês. Estava no mercado, peguei tudo que ia comprar, até biscoito, suco, Danone, o lanche da minha filha que ela leva para a escola. Aí a gente sempre dividia o mercado, e eu pagava até a mais depois que ela veio morar com a gente. Não tinha problema nenhum com isso. Então pedi a parte dele, que era R$ 200, que ele sempre mandava, e mandei a foto do carrinho, porque eu sempre mandava, coisa do cotidiano, sabe? Aí ele perguntou de quem são essas comidas, essas besteiras, já que eu não comia isso. Falei que eu comprei também as coisas para minha filha poder levar para a escola. O homem virou um cão, dizendo que era para eu tirar, que ele não ia ajudar a alimentar, que ele não ia ficar bancando a minha filha. Expliquei para ele que a parte dela eu ia pagar, mas vendo tudo aquilo, eu cheguei no meu limite. Eu sempre deixei claro, desde o início, que eu tinha uma filha. Mesmo assim, ele quis se relacionar comigo. Cheguei em casa muito estressada. Minha filha estava na minha mãe. Esperei ele chegar do trabalho. Assim que ele chegou, eu nem esperei ele tirar a roupa e já fui falando que eu não aguentava mais isso, que a partir de hoje eu não queria ele mais na minha casa, que ele pegasse as coisas dele e fosse embora. Aí ele veio tirar onda com a minha cara, querendo crescer pra cima de mim, dizendo que me ajudava a pagar aluguel e que sem ele eu não ia conseguir fazer nada, e como ele pagava a maior parte do aluguel, era eu que ia pra rua com a minha filha. Aí eu deitei e rolei em cima dele e falei que o aluguel que ele pagava ia direto pra minha conta, que na verdade eu tinha muito dinheiro guardado porque eu ganhava muito bem, eu só não contava pra ele. Contei que já faz alguns anos que eu tinha comprado aquela casa, ou seja, a casa era minha, eu estava expulsando ele de algo que era meu. Na mesma hora ele falou que por mais que a gente não era casado no papel, ele poderia alegar a união estável e tomar a minha casa. Mas aí eu fui mais esperta do que ele. Eu disse a ele que eu tinha colocado a casa no nome da minha filha, então ele não teria direito sobre nada, já que ele não era o pai. Aí ele pegou as coisas dele e foi embora, e o que ele não tinha pego eu joguei no lixo, e deixei avisado que se por acaso ele tentasse vir me perturbar, eu ia chamar o que tivesse que chamar e ia ser pior para ele. No outro dia, troquei todas as fechaduras da porta da casa e coloquei até cerca elétrica. Agora quero saber o que vocês acharam da minha atitude.